E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo, a essa conversa fraternal que estamos realizando sobre médios e mediunidade. Hoje vamos falar sobre qual é a diferença da intuição mediúnica e da inspiração mediúnica. Antes de entrarmos propriamente na questão do conceito, para que a gente possa diferenciar um fenômeno do outro, é importante lembrarmos que tanto a intuição mediúnica quanto a inspiração mediúnica são fenômenos de assimilação de correntes mentais, ou seja, são ligações de mentes, são ligações das ondas do pensamento do espírito comunicante com as ondas do pensamento do médium, né? Fazendo aí essa ressalva, nós precisamos também compreender que a intuição existe várias formas dela acontecer. E o que nós vamos definir aí hoje é a intuição mediúnica. Mas para tirarmos algumas dúvidas também, vamos falar aí de alguns pontos dessa manifestação da intuição e não é mediúnica. Então, por exemplo, né, nós vamos comentar um pouco sobre a intuição e não é mediúnica, para ficar claro, né? Por exemplo, nós sabemos que somos espíritos imortais. Nós já tivemos muitas experiências em outras vidas, né? Já adquirimos muitas experiências de vidas, já tivemos muitas oportunidades, já experienciamos de muitas maneiras e também no plano espiritual, né, quando nós desencarnamos, né, cada intervalo aí nas encarnações, nós também experienciamos do outro lado, nós temos uma vida de relação, nós adquirimos muitas experiências. Então, quando estamos aí no corpo, acontece dessas informações, dessas experiências estão no inconsciente, né? Essas experiências vêm para a consciência em determinados momentos em forma de lembranças, vagas lembranças, né? É como se ali nós soubéssemos aquele assunto, aquela situação, né? Então vem isso em forma de intuição, uma intuição vaga, e como se nós já soubéssemos, né, determinadas situações, determinados assuntos, determinados conhecimentos, né? E realmente nós já sabemos, e está no inconsciente. Então isso vem à consciência, essa lembrança, né? E aí é uma forma de intuição, e não é mediúnica. Nós chamamos a intuição anímica, a intuição da própria alma, né, do próprio ser. Existe também uma forma de intuição anímica da própria alma. Por exemplo, antes de nós encarnarmos, né, a encarnação tem todo um planejamento, né? A encarnação é de fundamental importância para o crescimento de nós espíritos, né? Então nós planejamos algumas situações para acontecer em nossa vida, né? Para que a gente possa passar por aquelas experiências, para que a gente possa depurar, né, a imperfeições, para que a gente possa rever algo e a gente passou em outras oportunidades e não aproveitou, não depurou, né, não cresceu. Então a gente programa vários aspectos da nossa vida enquanto aí estivermos encarnados. E aí essas lembranças, no momento que nós vamos passar por determinadas situações,
e essas lembranças vêm à mente, né? Sai do inconsciente e vem para o consciente, mas não de forma objetiva, de uma vaga intuição, como se nós já soubéssemos aquilo, né? Então é uma forma também de intuição anímica, uma intuição da própria alma. Existe também os espíritos nos orientam, né, no livro dos espíritos, tudo isso eu estou falando são orientação desses benfeitores, né, e ali vem nos ensinando, né, essas leis que regulam tanto a vida e física, a vida do corpo, quanto também a vida espiritual, a vida da alma e a relação entre esses dois campos, né? Esses irmãos também nos orientam e quando o corpo dorme, né, ou seja, toda noite, né, o corpo ele vai dormir no sentido de ali repor as suas energias. E nesse momento o espírito, nós, enquanto espíritos, nós desprendemos do corpo e vamos ter uma vida de relação no mundo espiritual. Então toda noite nós desprendemos do corpo e temos uma vida de relação. E aí essa vida de relação, dependendo da evolução do espírito, das suas intenções, dos seus valores, nós vamos estar em algum mundo, alguma esfera e próxima da Terra. E aí nós vamos ter uma vida de convivência ali naquelas horas do sono do corpo físico. E aí quando nós voltamos para o corpo, essas conversas que nós tivemos do outro lado, essas informações que recebemos, acontece de vir a consciência em forma de lembranças no sentido intuitivas, né? Não lembrança objetiva, mas lembrança de intuição, como nós soubéssemos aquilo, ver aquela vaga lembrança, né? E nos ajuda a caminhar neste mundo. Tudo isso são intuições, mas não intuição mediúnica. Agora nós vamos entrar propriamente num assunto onde vamos falar da intuição mediúnica e da inspiração mediúnica. Quando falamos de mediunidade, nós estamos falando de ligações de mentes, né? Ou seja, os espíritos desencarnados vão influenciar e os encarnados, que são os médiuns, né? E a intuição e a inspiração é uma ligação, como nós falamos, de mente a mente, né? A Kardec, o codificador, no livro dos médiuns, no capítulo 15, no item 180, ele vai falar da intuição mediúnica. Então ele fala é uma comunicação mental, né? O espírito ali vai transmitir as suas ideias e o médium vai receber essas ideias no campo ali intuitivo e a diferença, né? E a inspiração também ele vai falar e é uma comunicação mental e está no mesmo capítulo 15 do livro dos médiuns, o item 182. Então o Kardec ele vai ali falar que tanto a intuição quanto a inspiração são comunicações mentais, de mente a mente, né? O espírito vai influenciar no campo das ideias, o médium, e aí vai surgir no campo mental do médium, né, a questão ali dos pensamentos. Qual a diferença? A intuição, ela, nós costumamos falar assim, a intuição, ela é mais clara no sentido de e vem frases prontas na cabeça, vem palavras na cabeça do médium, surge ali as palavras, surge frases, né? Surge todo um enredo ali no campo mental do médium, isso da intuição. A inspiração, ela é mais sutil, né? Ela é mais sutil, porque é muito difícil diferenciar ali, não vai surgir as frases prontas, não vai surgir as palavras. O médium na inspiração, a inspiração é uma variedade da intuição. A inspiração ela surge da intuição, a intuição é a base.
e dali vai surgindo várias outras variedades. E uma delas é a inspiração. Então, quando acontece a inspiração, o campo mental do médium vai sendo estimulado, e aí vai vindo as ideias, ele vai falando de forma bastante espontânea, ele vai sendo inspirado para falar, as ideias vai criando nexo, e vai vindo ali todo um enredo. A inspiração, o médium não consegue perceber muito as frases e vem, os pensamentos, é diferente. A inspiração é um estímulo e ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. A intuição não, ele vai ser inspirado para falar, mas vai vindo de forma mais lenta, ele consegue perceber a diferença ali quando é o pensamento do espírito e o pensamento dele. Ludiamente a gente dá até um exemplo assim, e a intuição seria um copo com água, e aí nós vamos colocar um pouco de óleo. Não vai se misturar, né, na água. Nós quando o médium tem a experiência, é claro, né, ele vai perceber essa variação de pensamento, e como eu disse, vem até frases prontas, surge ali, vamos colocar assim, palavras na cabeça do médium, né? E na inspiração não, é como pegar um copo com água, outro copo com água e misturar tudo, né? Então o médium não consegue perceber, mas ele percebe a experiência de ir, todos aqueles conhecimentos que ele está colocando, aquela rapidez de raciocínio não é dele, porque quando ele é falar assim, quando ele não está inspirado, não acontece. Então ele começa a perceber, ele estava inspirado ali, ele estava sendo envolvido, e o potencial mental dele, o potencial de campo de energia aumentou, então ele começa a falar, né? Então, o médium inexperiente, o que acontece com o médium inexperiente? Ele tem muita dificuldade de perceber esses fenômenos. Esses fenômenos são do campo lá quando nós descrevemos, né, o transe sutil, o transe superficial, o transe consciente. Então, a intuição e a inspiração, o médium está consciente, né? E aí o médium inexperiente, ele não percebe por dois motivos. Por quê? Normalmente as pessoas não têm o hábito de vigiar o seu campo mental, a sua casa mental, né? De se perceber um espírito e de perceber, né, a questão dos seus pensamentos. Então nós não temos esse hábito. E segundo motivo, né, nós, né, temos uma vida já influenciada, né, pelos espíritos. Então as nossas ideias, a nossa forma de pensar, a nossa forma de nos relacionar, muitas vezes já é influenciada pelos espíritos. Então, como nós não temos o hábito de perceber isso, aí na hora o médium vai se colocar ali para educar a sua faculdade, no início ele tem muita dúvida, ele acha, mas isso é pensamento meu, isso eu já sabia, eu li isso semana passada em algum livro, eu tenho conhecimento sobre isso. Lógico, porque na inspiração e na intuição, e todos os fenômenos na questão dos efeitos inteligentes, né, os espíritos vão estimular o médium no campo das ideias. E a bagagem está no inconsciente do médium, aquilo vem e ali há uma participação, né? O espírito vai influenciar o médium vai dar o que tem, né? Então, normalmente, às vezes a gente lê um livro, a gente tem um conhecimento e naquele momento a gente está intuído ou inspirado, isto vem à mente, mas vem de forma tão espontânea e de forma tão natural, e a gente percebe, e eu não conseguiria falar aquilo no meu estado normal. Então eu estou sendo ajudado, eu estou sendo influenciado, né? Assim, para ficar bem claro, a intuição, ela é muito objetiva, né? Ela é mais palpável, né? Vem ali a frase, vem palavras, né? A intuição, quando é muito clara,
ela fica até audível, né? A gente começa até a ouvir o pensamento repercutindo no nosso campo mental, né? Então a frase é tão objetiva e ela repercute, ela tem ali a questão de ressonância no nosso campo mental. A inspiração não, a inspiração é aquela vontade de falar, aquela vontade de expressar, e o indivíduo vai se envolvendo, e aí vai acontecendo, ele vai falando, a coisa vai ficando muito mais forte. Isso é a inspiração. Por isso ali os oradores, os palestrantes, né, são normalmente médios que utilizam muito a inspiração. Se deixa envolver ali, começa o processo ali de fala e vai acontecendo, né? Toda ela inspiração, né? São médios normalmente psicofônicos, né? Dentro do nível de transe mediúnico consciente, né? E a intuição, por isso que no capítulo 16 do Livro dos Médios, Kardec ali dentro do quadro sinóptico, né, onde ele vai descrever ali todas as categorias, ele vai colocar a intuição na parte da psicografia, o médium consciente, e a intuição fica mais fácil do médium colocar no papel o está vindo, porque vem frases, vem palavras, e aí o médium, quando treina isso, ele fica melhor ele colocar no papel. A inspiração já é muito difícil colocar no papel, é muito rápido, né? A inspiração é mais fácil o médium ter a habilidade da psicofonia e não da psicografia. Na intuição já pode se treinar assim a psicografia, né? Fica mais fácil, né? E são todos esses vamos falar assim, esses detalhes, né, do processo mediúnico, né? Então espero aí eu tenha esclarecido sobre intuição e inspiração. São fenômenos semelhantes, mas com a diferença de que a inspiração é mais sutil no processo de perceber a influência dos espíritos, no sentido dos pensamentos. O médium vai perceber porque ele está sendo inspirado e ele está sendo envolvido na questão da potência ali, do raciocínio rápido, da espontaneidade nas palavras, mas ele não consegue diferenciar muito bem o que é dele e é do espírito. Mas na intuição se percebe isso, né? Vem frases prontas, vem palavras, né? E aí o médium consegue perceber, até às vezes até ele ouve no sentido interno, ali no seu campo mental, até a palavra, né? Aconteceu uma vez comigo no início, vou dar uma experiência própria, né? Antes de eu fazer o curso, vamos falar assim, desenvolvimento mediúnico, muitos anos atrás, eu estava preparando uma aula para ali ministrar, e eu estava levando ali a aula para um campo muito do intelecto, né? E ali estava elaborando, e de repente veio aquela intuição forte, eu ouvi até o pensamento ali sonorizado, né? Repercutiu na minha cabeça. Então o irmão espiritual me falou assim: o intelectualismo sem a chama do amor congela o espírito pela frieza do coração. Gravou tanto na minha alma, eu não esqueci até hoje, né? Então eu entendi o que ele estava falando, aí eu mudei a forma, eu ia aplicar ali a aula, né? Coloquei no campo mais lúdico, coloquei no campo ali o mais sentimento, né? E era isso que ele estava me pedindo, para não ficar muito frio, né? Eu ia levar muito para o campo intelectual, né? Aquela aula, e aí ele falou, e devemos sim usar o campo da inteligência, do intelectualismo, mas sempre com amor, né? Senão fica muito frio. E aí eu coloquei sentimento, botei no campo mais lúdico e a aula ficou muito boa, né? E eu agradeço a esse irmão pela orientação. E Jesus nos abençoe, né? Até uma próxima aula, e o alto também nos ilumine. Na próxima aula nós vamos falar sobre pressentimento e premonição.
e Jesus nos abençoe.